Olá, queridos amigos, queridas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais um Xícara de Luz. E hoje eu trago para vocês a resenha de mais um livro espírita. Espero que vocês gostem. Comentem para mim qual livro vocês querem que eu traga, ou qual livro que vocês querem que eu leia, que eu traga resenha aqui. Deixa nos comentários. Me conta qual livro vocês leram e gostaram, qual livro vocês não gostaram, para que eu possa também ver se eu já li, ou, né, ver para ler. Então, assim, é muito importante a participação sua aqui no nosso canal. Vamos começar fazendo aquela xícara de café maravilhosa? Enquanto o nosso café fica pronto, vou mostrar para vocês qual será o nosso livro de hoje. Hoje eu trago a resenha desse livro. Minha Escolha é Viver, de Fátima Moura. O que será que traz nesse livro? Então, nosso cafezinho aqui já está pronto, né? Vamos aqui adoçar ele enquanto eu vou falando com vocês. Esse é um livro que, na capa, fala romance espírita. E confesso para vocês que quando eu pego um livro que está escrito que é um romance espírita, eu espero que tenha uma história de romance. O que não acontece nesse livro. É onde começou um pouco a minha frustração. Mas primeiro eu vou contar a história do livro, porque o livro em si ele é muito bom. O livro é bom, tá? Mas ele não é um romance. Então, vamos lá. O livro, ele conta a história de dois irmãos. Eu li esse livro em 2 dias. A leitura dele é muito fácil. Quem tem preguiça de ler livro, pode pegar. Você vai pegar, você vai falar assim, caramba, é um livro grande. Mas é um livro, assim, que tem uma leitura muito fácil. Deixa eu tomar um golinho do meu café aqui. É um livro que tem uma leitura muito fácil, letras grandes. Vocês vão ver que, tipo assim, terá páginas em branco, tipo assim, olha. Então, é um livro de fácil leitura, é muito fácil a leitura dele. Vamos lá, conta a história de dois irmãos, Maurício e Moisés, que estão ali na adolescência, né, descobrindo os prazeres da vida. A história começa contando a amizade de Maurício com Renato, um outro personagem. Tem vários personagens, tem a mãe, a Dona Lourdes, o pai, o seu Geraldo, os amigos, a professora, então tem vários personagens aqui nesse livro. Porém, a narrativa principal é entre os dois irmãos. E no início do livro, conta-se uma pequena história sobre Renato. E ali, Renato é um amigo que Maurício fez, e Moisés, sendo o irmão mais velho, vai e conhece e não acha que é uma pessoa de boa índole para andar com o irmão. E tem toda essa narrativa. E aí depois você verifica que realmente o Renato não era uma boa pessoa, porque ele era um usuário de drogas, ele leva Maurício numa festa, e lá ele oferece droga para Maurício não aceita. Então tem toda essa narrativa. Para dizer que não tem um romance, temos uma menina chamada Ana, né? Só que a narrativa que seria o romance, ela é tão curta, que não se diria que é um romance. O Maurício, ele gosta de Ana, mas não aprofunda nisso, na história, não se aprofunda nisso. E a narrativa é toda construída no início, ali até o meio, mais ou menos assim, do livro, sobre Renato e Maurício, sobre a amizade deles, a droga. Maurício ali, ele acaba ficando internado por conta das drogas, ele fica muito ruim, ele chega a desencarnar, e nesse período de tempo ele deve droga para traficantes. E aí Maurício e Moisés, que é o irmão, né, o irmão mais velho, eles vão até atrás da onde esse traficante tá, esse traficante que tinha o apelido de Fininho. E a história daria uma narrativa muito boa. O início do livro é muito bom, tanto assim que quando eu comecei a ler, tipo, eu me envolvo muito com os livros. Então, quando eu comecei a ler o livro, a leitura, assim, o começo do livro é muito bom. É muito bom. Só que do meio pra frente, eu não sei o que acontece, mas desanda a história, sabe? Parece que tá com pressa de acabar o livro. E aí a história, ela não fica boa. Aí começa a cortar pedaços da história, sabe? Aí, por exemplo, nesse intervalo o Renato falece, ali ele desencarna, e aí os amigos se juntam para pagar essa dívida que ele tinha com o Fininho, o que poderia muito bem ter contado um pouco da história do Fininho, assim, mais a fundo, né? Eu, assim, como leitora, eu acredito que dava até para ser um livro, tipo, muito bom, tipo, se ela entrasse ali na história do Fininho, ou até mesmo colocasse ali pra gente, falando sobre como os espíritos, eles se envolvem ali com as pessoas que são usuárias de droga, como é o mundo espiritual, né? Como a pessoa é influenciada por espíritos. Então, assim, tem uma narrativa, não tem essa narrativa, sabe? Então, eu me frustrei um pouco com o livro, confesso pra vocês, assim, eu fiquei um pouco frustrada, porque até o meio do livro é muito bom, depois a narrativa, ela meio que se perde, sabe? É meio que, tipo, eu preciso acabar com uma história, e aí,
sabe? Então, eu vou ser bem sincera, como eu falei pra vocês, eu seria muito sincera com vocês, meus amigos, né? Então, eu não gosto muito do final. O final não é uma coisa que eu gostei. Então, até ali no meio, é uma narrativa maravilhosa, sabe? Assim, é muito boa mesmo, é muito bom o começo do livro, mas depois não acaba legal. E aí, voltando aqui pro livro, nesse meio tempo, o irmão Moisés, ele tá lá num lugar lá, com a Ana, né? E ele começa a sair com a Ana. Simplesmente. Tipo, o irmão, ele se interessou pela Ana, ali, começou a sair. Então, daria pra muito se aprofundar nisso também, sabe? Assim, daria pra muito se aprofundar nesse romance. E aí, é só pra falar que o irmão, por estar com a Ana, se envolveria com drogas, e ali também Moisés chegaria a desencarnar, sabe? Mas assim, foi uma narrativa muito repetitiva. É muito repetitivo, então acaba que meio que perde o foco, meio que perde o interesse da metade pra frente do livro. Então, assim, ela fala muito sobre drogas, é muito bom para quem está fazendo algum trabalho em centros espíritas sobre drogas, tá? É um trabalho muito importante. Porém, não é um romance. Quero deixar bem claro isso. Esse livro não é um romance. Ele está mais para um drama sobre drogas, do que para um romance. Mas eu assim, acredito que para trabalhar com dependentes químicos é uma boa leitura, sabe? É uma boa leitura para se oferecer para quem está ali no mundo das drogas, né, está em algum tratamento ali, alguma casa espírita, tanto que uma parte do livro é um médico que atendeu Moisés e ele fazendo uma palestra. Então, a autora, ela coloca todos os tipos de drogas que eu acredito que ela conheça ou que exista ali, como se fosse a palestra, o slide ali que o palestrante, né, que esse médico está fazendo. Então, ela coloca todas as drogas, tipo, o que é as drogas, quais são os tipos de drogas, quais reações causam. Então, assim, é uma boa leitura nesse sentido das drogas, né? É uma boa informação, achei a palavra, é uma boa informação para quem ali quer aprender mais, né? Para poder ajudar pessoas que estão no mundo das drogas. Porém, ele não é um romance espírita, assim como a gente esperava. Então, assim, como leitora, eu me frustrei um pouco, porque eu esperava um romance ali, mesmo que fosse no mundo das drogas e tal. Dava para ter uma narrativa bem diferente, mas ainda assim continua sendo um livro bem interessante, tá? Então é isso, pessoal, por hoje. Terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um Xícara de Luz. O próximo livro, vocês querem saber? Vocês querem uma resenha assim, de qual será o próximo livro? Vou contar para vocês. O próximo livro será esse daqui. Segredos que a Vida Oculta. Então, fica aqui comigo, me conta se você já leu esse livro e não percam, durante a semana teremos a nossa prece, a nossa oração aqui no nosso canal. Então, fica ligadinho, vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, para que você possa ali pedir, colocar ali nos comentários o seu pedido, para quem que você quer que a gente faça a nossa prece. Um grande abraço, um super beijo no seu coração e até a próxima. Fica com Deus e até lá!